Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos a esse nosso momento de intimidade com Deus. Isso mesmo, e você, meu irmão, minha irmã, tem esses momentos de intimidade com Deus? Veja bem que isso aqui é apenas um minúsculo momento. Você na sua vida, no seu terço, ele é um terço meditado no qual você tem intimidade com Deus. A sua leitura bíblica é uma leitura meditada no qual você também tem, através dela, a sua intimidade com Deus, na oração, na contemplação, na meditação. Você, nas suas orações pessoais, você tem tido uma experiência de encontro, de intimidade com Deus, a missa que você participa, como tem sido? É preciso que nós façamos destes momentos os momentos de um verdadeiro encontro, né? É como que uma epifania, é Deus que se manifesta aos nossos corações. E é justamente isso que nós iremos falar hoje. Hoje estamos às vésperas do domingo, portanto quero falar sobre a festa deste domingo, que é a festa da Epifania. Vamos ao Evangelho rapidinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo devia nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca deste menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ouvindo a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na terra, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelho diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, e avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Amém. Muito bem, queridos irmãos, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Epifania, a própria palavra, ela vem do grego, epifane, quer dizer brilhar para o alto. No contexto helenístico daquela época, era o verbo que se usava justamente para quando o rei chegava, entendeu? Chegava a uma determinada cidade. É uma ideia de que o rei estava chegando. Então, é um momento importante. É quase que uma manifestação divina, entendeu? Porque o rei era mais ou menos tido como um ser divino, né? Então, dentro deste contexto, para que o povo pudesse se alegrar com aquela presença, com aquela manifestação de quem chegava àquele local. Então, Epifania é essa manifestação do Senhor, agora sim, recolhida para Ele, né? No qual nos mostra o quê? Primeiro, aqueles pastores que estavam lá e que Deus chamou e tocou o coração deles e diante do Senhor foram e adoraram o menino, mas principalmente trata-se dos reis magos, homens vindo do Oriente, que seguindo aquela estrela que os indicava o caminho, e sabendo da realidade do nascimento do Messias, eles seguiram
né? Veja bem, a profecia falava dessa estrela, falava do nascimento do menino Jesus do rei, né, em Belém. A diferença é que os sábios do povo de Israel sabiam, mas não se atentaram a essa realidade, sabiam pela palavra, enquanto os reis magos, que eram uma espécie de astrônomos, certo? Sabiam pela escritura, que eles conheciam e citaram a escritura, mas sabiam também pela própria contemplação da própria natureza. Isso nos ensina algo de importante, nos ensina a realidade de que também pela ciência, também pela natureza, nós chegamos a Deus, né? A fé, ela não rompe com nada disso. A fé quer nos mostrar uma realidade no qual nós chegamos até Deus. E quando nós contemplamos e meditamos os bens da natureza, ou até mesmo como aquela estrela, uma espécie de uma epifania, mostrando a realidade da luz que ilumina e que nos conduz, como conduziu os reis, nos conduz também, né? Sejamos levados até a verdade, e a verdade que é Cristo. Na verdade, é justamente isso, né? Deus se manifesta a todos os povos, não somente ao povo de Israel, onde ele nasceu, mas também se manifesta a todos os povos, para que, conhecendo a verdade, a encontrem pela natureza, pelos fenômenos naturais, entendeu? Mas a encontrem diante desta realidade, e é desta forma que Deus conduz os povos para Ele, para que, encontrando essa verdade, como eles se deixaram ser conduzidos pela estrela, por este fenômeno que Deus deixou, as pessoas às vezes ficam tentando achar desculpa, tentar explicar, foi um fenômeno que aconteceu, é Júpiter, com não sei o quê. São Tomás de Aquino vai dizer, olha, Deus colocou aquela estrela ali, assim como colocaria qualquer fenômeno que fosse necessário, né, e possível, e tivesse profetizado a respeito do Salvador. Da onde veio essa estrela? Deus fez com que acontecesse, que estivesse lá. E essa estrela se servisse ao propósito do qual ela foi feita. Uma vez mais, cumprindo o seu papel desse fenômeno natural, se é estrela, o que é, entendeu? Deus colocou lá e serviu como sinal. A gente não pode entender como um fenômeno somente ali de alguma estrela, algum planeta, algum reflexo, algum meteoro, alguma coisa, não. Algo que Deus colocou ali como um fenômeno natural para cumprir, né, aquilo que estava profetizado, né? E essa estrela serve justamente para conduzir os reis. E aí está a maior verdade para nós, né? Que os fenômenos, que a ciência, que a busca da verdade nos leve até Deus, manifeste a grandeza de Deus, certo? Por isso que a fé nunca contradiz a ciência. Não, ela não quer ir contra, né? Ela quer ir até onde a ciência não vai, mas ela precisa caminhar junto, sem dúvida, certo? E uma vez mais, conduzindo os reis até Jesus, até a criança, até a Sagrada Família, que já não estavam mais ali na gruta, estavam agora numa casa, certo? Para dizer para nós que, ao encontrar Jesus, como os reis encontraram aonde? Na casa. Qual é a nossa casa? A igreja. Então nós encontramos Jesus na igreja. Nós encontramos Jesus na casa, no templo do nosso coração. Eis a experiência que também nos leva a ter essa realidade do encontro com o Cristo, de encontrar, tudo bem, a natureza manifesta, tudo certo, mas aonde está Deus mesmo, certo? Está em casa, na sua casa, no seu coração, na sua vida, de alguma forma na sua família e principalmente na casa que é a igreja de Cristo. E aí, tendo esse encontro, os reis depois foram, viram o menino Jesus e voltaram por um outro caminho. Aqueles que, contemplando Jesus, vieram por um caminho e se depararam com a realidade traiçoeira de Herodes, agora, uma vez mais, da experiência com o menino, com os seus pais, o caminho é outro, né? Não é uma mudança geográfica, se trata ali de uma reorientação ontológica de vida, ou seja, uma nova realidade de vida. Eles voltam, não porque é o caminho que é diferente, mas porque eles estão diferentes. Já não são as mesmas pessoas. Viram o Salvador, viu que as Escrituras falavam, que as Escrituras prometeram, é verdade. Então,
de alguma forma ali, né, esses homens se tornaram cristãos, ok? Contemplaram, adoraram o Salvador, levaram para ele ouro, porque é o rei, filho do rei, filho de Davi. Segundo, levaram a ele incenso, porque ele é Deus, e a incensação se faz no templo à divindade, e mirra, porque já está dizendo que aquele menino que estava ali estava destinado a morrer pelo povo. A mirra se usava para o embalsamento do corpo, né, dos defuntos, né? Então já fazia essa profecia de que aquele que estava ali como Salvador salvaria o seu povo pela sua morte e pela sua ressurreição. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Peçamos essa graça de Deus na nossa vida, que sejamos iluminados, que tenhamos a experiência de adorar o Cristo, encontrá-lo na igreja e a alegria de voltar por outro caminho, fazer da nossa vida uma nova perspectiva, uma reorientação, uma mudança de vida. Já não vivo os mesmos caminhos, já não vou para os mesmos lugares. Amém. Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos, com muito amor. Agora te convido a fazer a oração, porque o horário nosso já está aproximado. Você pode continuar nesse momento, enquanto o Padre dá a bênção. Te adoramos, Senhor, e te bendizemos e pedimos que nesse momento derrame sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe, tá? E uma boa epifania. Que realmente Jesus se manifeste na vida de cada um com a sua luz, a luz do seu amor.